E essa atividade antes da aula, preparação da aula e depois correção de provas e trabalhos, o professor é remunerado por esse trabalho ou não? Então, existe uma pequena remuneração, né? Principalmente na escola pública está previsto. Só que ela não é suficiente, porque o professor trabalha muito mais do que está prescrito nas orientações, né? Ele, para poder dar conta, muitas vezes de 600 e 800 alunos, que nós vimos um depoimento, né, de um professor falar, ele precisa do final de semana. Ele precisa, inclusive, de ajuda da mãe, do irmão, da irmã, que ajuda a fazer os recortes, a preparar uma aula, para ele poder exercer de segunda a sexta-feira. Bem, o resultado dessa pesquisa está nesse livro, O Trabalho dos Professores na Educação Básica em São Paulo. O assédio moral, pesquisadora Cristiane, existe no dia a dia dos professores? Existe sim. E aí são de diversas formas, né? O assédio ele vai poder acontecer principalmente da forma com que hoje se entende o trabalho dos professores, né? Hoje em dia se trabalha muito com a gestão por resultados, né? Se trabalham muito com metas a serem atingidas pelos próprios professores, né? A quantidade de matéria que eles têm que passar para os alunos, as quantidades, quando você tem, por exemplo, na escola privada, a utilização de apostilas, você tem que cumprir a programação de acordo com o que é passado para eles, uma apostila que é feita por uma outra empresa. Então, o professor ele não tem o domínio, né, de como trabalhar ali. Ele vai ter que trabalhar em cima de uma apostila já pronta e com os tempos já pré-determinados, né? Isso é uma forma de você estimular assédio moral dentro de uma escola, né, na gestão escolar. Agora, o fato de ter professor fixo e professor temporário, isso também tem a ver com a reclamação desses professores? Ah, sim. O problema maior quando você tem a questão dos temporários e dos efetivos é que há uma disputa muito grande entre eles, principalmente na disponibilização das aulas, né? E muitas vezes, como eles são diferentes, eles estão em condições de contrato de trabalho diferentes, então eles ganham menos, né? E muitas vezes eles são vistos como o principal competidor ali ao lado, né? E são assediados pelos colegas, né? Existe então o assédio que pode ser pela gestão escolar e o assédio que pode ser entre os colegas, professores, por disputa de horas. Os temporários, alguns falaram sobre o fato de se sentirem, por exemplo, numa subcategoria? Isso. Eles se sentem menores, né? Desprestigiados. E até porque os efetivos, né, são os considerados os donos da cadeira, os que teriam, teoricamente, né, um saber, né, para aquilo. Então, normalmente, há sempre piadinhas, né, com relação a isso, e eles ficam em segundo plano, né, sempre, até nas opiniões que, porventura, pudessem estar dando. Essa pesquisa envolveu professores desde do ensino infantil, das escolas de educação infantil, até o ensino fundamental e o ensino médio, Isso. né? Os professores reclamaram muito de agressões e por parte de quem? Olha, as agressões, vamos dizer, agressões físicas, a gente teve alguns depoimentos que é a violência, né, principalmente na periferia, né? Você tem aí toda uma relação do professor com alunos que já vêm de uma condição desfavorável, né, e que traz para dentro da escola o que eles vivenciam provavelmente na casa deles, né? Então, tem muitos professores que são agredidos, né? Agora, isso se constata, é uma violência social, né? Urbana, inclusive os professores da zona urbana reclamaram mais de violência do que os professores da zona rural. Agora, existem também, não é porque o professor que está da periferia vai ser mais violentado do que o professor que está, vamos dizer, numa escola mais de elite. Existem as agressões
que não chegam a ser físicas, mas são psicológicas, quando você tem também alunos que desafiam o professor a todo momento e dizem para ele assim: estou te pagando, o que você tem que falar comigo? Quem paga você sou eu, né? Ou meu pai. Então as agressões você tem desde as psicológicas, né, até as físicas, que é muito parecida com a violência urbana, né? Quer dizer, o professor está ficando doente, doença da garganta, doença dos ossos, doenças psicológicas, está ganhando menos e perdeu a autoridade? Perdeu a autoridade. O professor tem pouca autoridade hoje na sala de aula. E ele tem pouca autoridade em função de vários fatores, né? Um dos fatores que tem levado à perda da autoridade do professor é justamente a desvalorização da profissão, né? Hoje ninguém quer ser professor, né? Quando você está dando uma aula, fala: professor, quanto que você ganha? Aí eles fazem essa pergunta, o professor muito acanhado fala o que ele está ganhando, fala assim: eu não quero ser professor. E qual é essa faixa salarial média? Olha, aí varia muito, né? Porque vai depender do número de horas-aulas que o professor consegue fazer. Hoje nós temos o piso, né? O piso nacional, que está ajudando a elevar o salário do professor. Mas em São Paulo é difícil de te dizer uma média, porque varia dependendo da escola pública, né, da escola privada, e mesmo entre as escolas privadas, você tem aquela escola que paga pouco e aquela escola que paga muito bem. E o piso é quanto? O piso, em 2008, foi para 950, né, para 40 horas semanais. Certo. Então, para ganhar 3 mil, tem que trabalhar 120 horas semanais. É isso. Tem que morar na escola. Praticamente, né? A não Ou do ser lado. isso. É claro que em São Paulo, o piso não é 950, né? O piso é maior. A gente tem piso maior. Mas existem estados brasileiros que o piso ainda nem conseguiu chegar a 950. Bem, e o resultado dessa pesquisa? O que vai ser feito com isso, pesquisadora Cristiane? Bom, a análise coletiva do trabalho, que é uma metodologia que o setor de ergonomia da Fundacentro já utiliza há algum tempo, ela acredita que, refletindo aqui a fala dos professores, né, por eles mesmos contadas, né, analisadas, sirvam para eles tomarem conhecimento das condições que eles têm e, junto com a sociedade, procurem novos caminhos, né? Uma das coisas que eu acho bastante importante deixar registrado é que o professor, ele não é o único responsável pela educação, embora a sociedade atribua a ele isso. Ele é parte da educação, né? Representa muito nesse processo da educação, mas ele não é sozinho nisso. Não é? E a culpa toda, nós percebemos que eles sentem muito a culpa quando se fala que a educação no Brasil está muito ruim, né? Eu acho que a gente tem que refletir muito com relação a isso, né? Quais são realmente os fatores que levam a educação do país a estar no nível que está. E não atribuir somente ao professor a condição de ensinar hoje. E os professores se disseram frustrados também porque são obrigados a passar aluno que não tem condição de ir para a próxima série? Isso é uma das principais queixas dos professores, a progressão continuada, onde muitos professores têm encontrado alunos no 5º ano que não sabem ler e escrever. E isso dificulta muito, porque eles ficam com uma sala de aula onde você tem vários níveis de conhecimento e de alfabetização. E eles têm que criar muito para poder fazer com que as crianças consigam, né, chegar num nível só de alfabetização.